Meus amigos, de volta, e eu quero dar um recado da Colombo, hein? Que promoção da Colombo. Põe na tela, por favor. Você não pode perder essa chance de comprar mais barato nas lojas Colombo. 2 ternos, R$ 199,95. Quer mais? 4 camisas polo, R$ 99,95. 4, hein? Jaquetas menos de couro, R$ 99,95. E olha, 2 blusas de lã por R$ 99,95. Passe em uma das lojas Colombo e aproveite. Aliás, quero mandar um abraço pessoal da Colombo lá de Vicente de Carvalho, no Guarujá. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. E também na Praia Grande. Muita gente acompanhando aqui o nosso Baixado Esporte, tá bom? Lojas Colombo. Olha, antes de falar da Portuguesa, rapidamente põe aqui as imagens do Corinthians ontem ganhando do Inter de Porto Alegre. Primeira vitória do Corinthians na Arena Corinthians. Esse Corinthians vai longe, na sua opinião, Nenê Belarmino? Vai. O Corinthians fez 4, 5 contratações que podem melhorar muito o seu time, né? E jogando agora no Itaquerão é o único estádio que vai encher, que vai lotar. É Itaquerão ou é Arena Não, Corinthians? é Arena Corinthians. Itaquerão não vende. Não tem marketing no Itaquerão, não vende. O André Sanches falou que como Itaquerão não vai vender nada. Pela sua experiência, Nenê, o que o Corinthians tem de ponto fraco que precisa melhorar? Não, o Corinthians melhorou, cara. O Corinthians tem uma boa defesa, ainda contratou um zagueiro central, o Anderson. O Guerreiro voltou a jogar melhor, já não voltou a jogar isolado como ele estava jogando ultimamente, né? Nessa volta agora, nos amistosos, ele fez 2 amistosos que eu vi, ele já jogou mais acompanhado com ele, Luciano, né? O Romarinho. O Corinthians vai ser um time que vai dar trabalho, um time que vai estar organizado. E o time jogando nessa arena, com o público que vai ter que jogar na marra, vai pra frente, vai pra cima. Guido. Eu acho que o Guerreiro foi criado por vó, viu? Ele estava meio sentido, porque não tinha sido convocado para a seleção. Mas ele não tinha nada, pô. A seleção dele ele foi... Ele estava meio cabisbaixo. Foi desclassificada? Ele andou meio derrubado. Ele tá todo pintado, né, cara? Assim, eu acho que agora ele começou a ver que o futebol dele vai melhorar. Acho que ele fez mais umas 2 tatuagens nessa parada. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, não só no Corinthians, como no Inter de Porto Alegre. Porque o Inter tem bala na agulha para gastar. Se precisar contratar, o Abelão vai chegar e falar, eu preciso de jogador para brigar pelo título, e o Abelão não é treinador de ficar apenas participando de campeonato. Então o Inter de Porto Alegre perdeu o jogo ontem, mas vai dar muito trabalho nesse campeonato brasileiro. Agora, o Corinthians contratou pontual, né? Aquelas posições que eram carentes, acabou buscando um volante que é o Elias, como sai para o jogo uma barbaridade, buscou mais um atacante, que é o Romero, que ainda não jogou, mas logo ontem jogou, entrou. Mas não jogou ainda o que o torcedor pode esperar dele, porque as informações é que o menino corre muito, tem muito futebol para mostrar. E o zagueirão também, né? Que é outro que ainda vai estrear nesse time do Corinthians. Mas de um modo geral, o Corinthians se reforçou. Léo, fala um pouquinho do Corinthians e do Inter de Porto Alegre. Então, acho que o Corinthians é uma das equipes assim que, por conta dessa parada, planejamento, estrutura, comissão técnica, qualidade dos jogadores, que é um grupo que tem qualidade. Eu acho que vem com tudo, sim. Essa parada para esses times eu acho que faz muito bem. Se organiza, se estrutura com qualidade técnica. A mesma coisa o Inter, apesar de o Inter ter sido surpreendido ontem no início da partida, já tomar 2 gols, é uma coisa até estranha. Mas como o Guido falou, é um time que tem condições de fazer 2, 3 contratações e organizar o time novamente. Vamos brigar pela ponta, vamos brigar pela tabela, vamos brigar pelo título e pela Libertadores. São sempre times que chegam, né? Tem jeito. São sempre times que são candidatos, né? Bom, tá aí, Corinthians 2, Inter de Porto Alegre 1. Primeiro tempo só deu Corinthians, mas no segundo tempo só deu Internacional. Meus amigos, agora vamos falar da segundona. Vamos falar do Campeonato Paulista em nome da Friocar. Seu carro é nacional ou importado, mas está dando um problema no ar-condicionado ou na direção hidráulica? Então leve na Friocar. É referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo ou direção hidráulica. Fica ali na rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. E uma outra loja também na Praia Grande, ali na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. E o telefone 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo, destaca agora o Campeonato Paulista de Futebol. Na tela, os jogos desse final de semana. 10 da manhã, Eurico Mursa, a Portuguesa pega o Pirassununguense. Mesmo horário, jogam Vossen e Primavera. Jogos que integram o grupo da Portuguesa Santista. Estamos aqui com o técnico Lelo e estamos aqui com o Guido e com o Nenê. Vamos lá, Lelo, essa fase
Com certeza, a teoria mostra que será muito mais difícil que na primeira. Mas o fator emocional da primeira é maior. Você fala, pô, eu não posso ficar de fora, ser eliminado logo na primeira fase. Como é que você analisa essa transição? A primeira fase, aquele peso já tirou das costas e agora uma nova etapa do campeonato que começa no domingo. Claro, a segunda fase é bem mais difícil, assim como vai ser a terceira e a derradeira a quarta, indiscutivelmente. Mas a primeira fase, ela também tem um peso maior para nós, por conta dos times da região. E tu sabe que fica o Clássico das Praias, o São Vicente, enfim, isso daí também mobiliza os jogos, motiva os adversários e faz esses jogos locais jogos dificílimos, né? Já para essa segunda fase a gente não tem tanto essa rivalidade, a gente só está na espreita, na tranquilidade, treinando, trabalhando, mas sabendo que a gente passa a enfrentar equipes que classificaram com qualidade, como o Pirassununguense, dentro das estatísticas aí, classificou em segundo lugar no seu grupo, num grupo difícil, com União São João, entre outras equipes. Uma equipe que fez 16 gols, tomou 8. Então é uma equipe que eu sei que é de potencial jovem, uma das equipes assim com condição mais jovem de todas, dessas três, mas uma equipe difícil. Mas eu penso que a gente está preparado para fazer uma segunda fase, administrar a segunda fase como foi administrada a primeira. Ô Lelo, é lógico que a Portuguesa ela teve essa parada e até na sequência do campeonato, na fase de classificação, você teve problemas até com contusões de bons jogadores do comando de ataque, né? E isso aí acabou dificultando um pouco o seu trabalho também, mas a equipe chegou e chegou bem. Você já tem todo o grupo na mão agora, a equipe que você já planeja, de que maneira você vai colocar esse time em campo, até observando os outros, vai ser uma equipe mais ofensiva, ou vai ser a mesma cautela de sempre, sabendo que o resultado em casa é mais importante? Então, Guido, a verdade foi o seguinte, essa parada ela foi importante porque alguns jogadores que estavam no DM, nós recuperamos esses jogadores clinicamente. Mas como ficaram num período longo de inatividade, a gente, porém, ainda não recuperou totalmente fisicamente e a nível de conjunto. São jogadores que eu já conto no trabalho, são jogadores que eu conto para o jogo contra o Pirassununguense, mas que pelo tempo grande inativos, como foi o caso do próprio Mike, do próprio Joeber, do Renan, do Stanley e do Mike, são jogadores que se eu colocar todos ao mesmo tempo, nessa primeira partida, por exemplo, eu vou ter um peso grande no jogo. Então eu tive que ter um pouco de calma, imagino agindo com estratégia, para não contar com todos de momento que estavam contundidos por vários meses, né? Então eu tive essa preocupação. Agora, a gente teve as nossas dificuldades de primeira fase, reconhecemos. A equipe foi consistente no setor defensivo, isso passou tranquilidade para nós. Mas a gente teve um excesso de empates em partidas que a gente talvez pudesse ter ganho. Então a gente tentou, de uma maneira ou de outra, assim, ter um posicionamento de intermediária para frente nos treinamentos um pouco diferente. Jogadores de extrema jogando um pouquinho mais por dentro, fechando, estando um pouco mais próximo da área, abrindo espaço para os laterais passarem. É o seguinte, nos treinamentos deu certo, a equipe fez gols, nos jogos treinos também fez gols. Mas a gente tem que reconhecer que a gente vai ver tudo isso agora nessa primeira partida, porque pega um adversário também difícil. E eu penso assim que a primeira partida, ela ainda é um jogo que tu não tem um ritmo absoluto, né? É uma sequência de jogos que vai dar a condição para a equipe se soltar. Vamos ver se a gente consegue ser uma equipe forte, bem posicionada e conseguindo ganhar o jogo e fazer os 3 pontos. Antes da pergunta do Nenê, só uma curiosidade, Lelo. É bom estar em casa ou jogar fora? Então, eu particularmente acho bom. Eu acho bom porque é o campo que a gente treinou, é o campo que a gente trabalhou, é o campo que a gente tem noção. Vamos ter o nosso torcedor do nosso lado. Então, se a gente conseguir se impor dentro da partida e conseguir com esses fatores extracampos produzir o nosso futebol, se a gente conseguir com os 3 pontos, eu acho que dá a condição da gente ir mais tranquilo fora de casa. Antes da pergunta do Nenê para o Lelo, vamos na tela aqui, ô Nenê, acompanha o grupo da AD Guarujá, que também está classificado, a exemplo da Briosa, né? Por favor, na tela, alô Guarujá, meus amigos do Guarujá, hein? Olha aí, Mantiqueira e Barretos, e a AD Guarujá joga contra o Guariba. O jogo é 10 da manhã. Nenê Belarmino, sua pergunta ao técnico Lelo. Não, o Lelo, torço muito pelo Lelo, que é um batalhador, um trabalhador e já teve muitos acessos também, e ascensos, subiram muitas equipes, é um cara que eu admiro, e eu espero que a Portuguesa faça uma segunda parte, né, uma segunda etapa dessa caminhada muito bem.
Esse grupo é um grupo difícil, porque as viagens também, ele vai ter que ir a Assis. É longe. E Assis é longe, né, cara? Sente-se lá vai fumar. Né? Então, eu acho que Assis é longe. E é sempre jogos difíceis. Como foi na primeira fase, eu acompanhei alguns jogos na Portuguesa. A equipe a ser vencida é a Portuguesa nessa região. Então, o trabalho do Lelo foi muito mais difícil, porque o time que tem a camisa forte é a Portuguesa. Agora, já jogando contra outras equipes, como é o Voz, Primavera, não tem tanta pressão como ele tinha como jogar contra as equipes daqui da região. Então, eu acho que a Portuguesa tem plenas condições de se classificar, tem plenas condições de trabalhar, e ele está trabalhando, a torcida incentivou, a torcida... Agora, precisa ver o comportamento da torcida daqui para frente, né, Lelo? Você sabe muito bem que a cobrança é sempre... É a Portuguesa, mas a cobrança é sempre de uma equipe que quer ganhar sempre, é de Real Madrid. Você sabe muito bem disso. Então, eu acho que o Lelo, trabalhador, isso ninguém pode negar, tem uma boa equipe nas mãos, que é o mais importante, principalmente nessa divisão, que é uma divisão forte, é uma divisão onde, às vezes, é mais o espírito de coração, é mais o espírito de guerreiros do que propriamente uma técnica, um jogo mais cadenciado. Não é assim. Essa divisão é uma divisão totalmente diferente de todas as outras, que são jogadores jovens, são jogadores que correm por si só. Então eu espero que a Portuguesa, desejo maior sorte para o Lelo, espero que a Portuguesa classifique agora e que chegue e que vai para aquele lugar onde ela merece. Agora tem uma coisa que é o diferencial desses problemas com clubes que tem na sua região, grandes clubes, como é o caso de Santos, que tem o próprio Santos, com relação a Vossen, a Pirassununguense e Primavera de Indaiatuba. São 3 cidades que ficam focadas só no clube, que nem Vossen. Vai lotar o estádio em Assis. E a Pirassununguense é a mesma coisa. Os caras querem colocar o time numa outra divisão. Então, a torcida lá vai, e é isso que a gente pede pro torcedor daqui agora, comparecer e ajudar a Portuguesa, empurrar a Portuguesa. Bom, já mais o Lelo aí falando sobre a Briosa e também a rodada do final de semana. Olha, uma notícia surgiu agora há pouco. O Philipp Lahm, que foi um dos destaques da seleção alemã, joga de volante e agora passou na Copa a jogar de lateral. 30 anos de idade. Falou, vou me aposentar. Encerrou a carreira. E olha que não tem problema de joelho, de tornozelo, de bolhufas nenhuma. Simplesmente parou. 30 anos de idade. Poderia jogar mais uns 3 anos tranquilamente. Vai ser o homem forte da Federação de Futebol Alemã. Sei lá o quê. A verdade é uma milionário. Por isso que ele parou. Para também, né, Lelo? Milionário. No topo, milionário. Né, Lelo? No topo. E cheio de dinheiro. E mundialmente famoso por quê? Pô, sou atual campeão mundial. Eu acho que tem horas que o cara dá uma dessa, né? Isso o Marinho não pensou, né? Ei, Lelo, falar com 30 aninhos, no auge e campeão do mundo. Pô, por mais que ele seja apaixonado pela profissão que ele é, com certeza é, mas as escolhas elas têm que ser feitas no momento certo, né? Eu acho que, e tenho quase certeza que devem ter também já um planejamento e um projeto para ele na Alemanha, com certeza. E ele parou por cima levantando a taça. Mas, Lelo, o Marinho não pensou assim, cara. Não pensou. Olha aqui uma paradinha, já que o Nenê tocou em seleção, eu quero a opinião do Lelo também. Terça-feira, é o dia D, vai ser anunciado o nome do novo treinador. É rapidinho, não sai daí, eu volto já. Vamos para mais um bloco do Baixado Esporte e atenção, parabéns ao Muvuca do Juventude completando 40 anos, hein? E além do Juventude, o Zé da Silva, o maior divulgador do futebol amador da Baixada, tá aqui, ó. 86 anos completando no Vai jogar, Edson. Nenê? Vai jogar, Edson. O homem ainda tá jogando bola, Nenê Belarmino. Meia direita. O Juventude já tem que arrumar dinheiro para fazer o busto do Zé da Silva. Faça favor. Parabéns, José. Muita saúde para você. Um abraço de todos lá no Juventude, pessoal do Morro da Nova Sintra e a Várzea, de um modo geral, também, cumprimentando, desejando a você muitas felicidades. Em homenagem ao Zé da Silva, haverá um festival do Juventude amanhã e domingo. Amanhã, 8 da manhã, vão ter um jogo dos amigos. Depois, às 9h30, o Muvuca do Juventude pega o Fátima, lá de São Vicente. 11 da manhã, o Madeira contra o Madeira, também é um jogo de amigos. 12h30, semifinal, Dali Capela e Vila Lindóia no Amador. E a prova de honra, Juventude contra o Grão da Terra, na categoria Amador. Domingo, o Juventude pega o Greve Praia 60 anos. Às 11 da manhã, enfrenta o Corinthians do Maitá,
no Veteranos. E à 1 da tarde, Juventude contra o Bandeirantes do Saboal, também no Veteranos, pela semifinal. E a prova de honra, 3 da tarde, Juventude e Rio Negro. Parabéns ao Muvuca do Juventude e parabéns ao Zé da Silva, 86 anos de idade. E ele já falou que o churrascado é por conta dele e que ele já separou 10 caixas de cerveja, que pode chegar lá e falar, uma é por conta do Zé da Silva. Tudo por conta do Zé. Tudo por conta. Olha aqui, o Refúgio Cheiro de Mato, a melhor opção para você levar sua família agora, nessas férias escolares. Refúgio Cheiro de Mato, fica em Mairiporã, hein? E tem desconto de 5% para quem é aqui da Baixada, criança até 12 anos não paga e ainda tem um passeio no sítio do Pica-Pau Amarelo. É só você ligar 011 4604 8480. Refúgio Cheiro de Mato. Bom, Lelo, estamos ao final do programa, eu não posso deixar de te perguntar. Gilmar Rinaldi, abriram o galinheiro, pegaram uma raposa enorme e falaram, você vai tomar conta das galinhas aqui. E quem é o novo treinador? Você acha que vai pintar o Dunga na terça-feira? Qual é a sua opinião? Então, Edson, por tudo conta disso, a gente fica na expectativa de uma reformulação, né? E eu, uma gotinha nesse oceano do futebol, mas trabalho há muito tempo, eu não era bem essa expectativa que eu tinha de um agente FIFA coordenar as seleções da seleção brasileira. Ele diz que não é mais agente FIFA, mas... O escritório está lá, né? É preocupante. E eu acho que as escolhas para esse cargo, elas devem ser diferentes, devem ser a nível de projetos, devem ser a nível de tempo de trabalho. Eu acho que vai muito além do que somente escolher um nome. Quanto a treinador, eu acho que o Dunga é praticamente impossível, porque é uma rejeição nacional, apesar dele ser um cara sério, correto e um bom profissional. Eu penso que não deve fugir da linha do Tite, é o que eu acho. Mas reconheço que a gente tem treinadores profissionais muito bons, como o próprio Oswaldo, Muricy e tantos, mas era uma expectativa muito grande, assim, ter um espelho, uma possibilidade de uma metodologia de trabalho um pouco diferente com um treinador estrangeiro, que deveria ser top. Mas também não seria tão fácil, porque entraria na linha do Gareca. Também é a mesma coisa. Você ter o conhecimento dentro de um país dos jogadores que tu vai ocupar. De qualquer forma, eu fico preocupado, eu acho que o fundo do poço não foi perder de 7-1 para a Alemanha, não chegamos no fundo do poço. Porém, não classificar para a Copa da Rússia é chegar no fundo do poço. E acho que tem que ficar atento sobre isso. Lelo, obrigado pela tua presença e um ótimo fim de semana e boa sorte no domingo. Tá, eu que agradeço e fico muito satisfeito pela oportunidade de vir aqui e falar da Portuguesa. Legal. Nenê Belarmino, a gente sabe uma coisa, ninguém vai aqui duvidar da idoneidade do Gilmar. Claro. Mas uma coisa a gente fala que é normal. É compatível. Não é compatível esses cargos. O cara que foi 15 anos empresário do jogador tomar conta das seleções no Brasil. Mas essa era uma forma de oficializar? Arrumar o futebol, né? Perderam uma grande oportunidade, o Marinho. Eu acho que ele deveria ter pedido a demissão, já que o Marco Polo Del Nero vai ser o presidente, já deveria fazer parte dessa reformulação, né? Juntamente com outras pessoas capacitadas que todo mundo sabe que tem. No Brasil tem técnico capacitado? Tem. Eu, como o Lelo falou, a bola da vez pode ser o Tite, né? Mas eu continuo aquilo que eu falei aqui para dentro do campo. Para dentro do campo não tem melhor hoje que o Luxemburgo. Obrigado, Nenê. Um abraço ao Claudinho lá da banda. Guido Bortolomaz. Eu gostaria de falar mais sobre isso daí, como o tempo é curto, não dá para falar nada. Mas o futebol brasileiro continua uma draga. E vai ficar pior ainda com as pessoas que continuam na CBF. O Galo é um deles. Continua sendo o que é? Traíra. Um abraço, tchau. Gente, não adianta nada tirar a fruta podre. Se a árvore é podre, tem que cortar pela raiz, de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Tem que sair todo mundo da cúpula, começar tudo do zero. Aí nós vamos melhorar. Depois de tanta decepção, pegaram um empresário, mas pelo menos oficializaram o que sempre foi aquilo, um balcão de negócios. Bom fim de semana e até segunda. Tchau.